Isaías capítulo 1 será o texto da nossa meditação nessa manhã de domingo. Isaías capítulo 1, versículo 1 diz-nos assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Pai Santo, dá-nos entendimento das Sagradas Escrituras. Dá-nos espírito reverente enquanto nela meditamos. Ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos para a mensagem do Senhor. Que tenhamos, ó Deus, atenção ao texto e aquilo que Teu Espírito Santo tem para nos ensinar. No nome santo de Jesus oramos. Amém.
Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma exposição no livro do profeta Isaías, começando pelo capítulo 1, meditando com os irmãos a importância de nós termos sinceridade no culto ao Senhor Deus. A sinceridade no culto ao Senhor Deus. Quando nós começamos a ler o profeta Isaías, nós já vemos que ele é um texto denso, é um livro singular na Bíblia Sagrada. Ele é um livro que ele salta aos olhos de qualquer pessoa que estiver lendo a palavra de Deus em todo o cânon, e é o livro dos profetas que mais tem referências no Novo Testamento. Juntamente com o livro dos Salmos, é um dos livros que mais ocupa citações no Novo Testamento. E Isaías ele é conhecido como o profeta messiânico. Ele é o profeta que mais dá endereços da vinda do nosso bendito Salvador Jesus Cristo, do seu nascimento e do milagre da concepção, que seria por meio de uma virgem, que ela daria luz a um filho, e como seria o governo do Senhor. E Isaías, ele é inspirado pelo Senhor Deus, o seu chamado acontece no capítulo 6. Mas logo no primeiro capítulo, ele deixa claro para nós que ele tem uma mensagem. Ele não fala primeiro do seu chamado, do momento em que Deus o toma da simplicidade dentre outras pessoas e o torna como um arauto no meio do povo de Deus. Antes de falar do seu chamado, da sua conversão, Isaías fala da mensagem que o Senhor havia lhe incumbido. Ele está nos ensinando que a mensagem é a coisa mais importante. E o leitor pergunta: quem foi Isaías? E quando nós estamos lendo Isaías, nós vemos que temos poucas informações a respeito da pessoa do profeta, mas nós temos muitas informações da mensagem que ele carregava. Isso já traz um outro ensinamento para nós. A mensagem, ela é mais importante que o mensageiro, sempre. A mensagem deve ocupar a primazia. E notem vocês que o texto começa dizendo visão de Isaías. O profeta que Deus levanta é uma pessoa visionária. Não é visão no sentido moderno ou pós-moderno, porque se fala de visão hoje em dia como uma habilidade de enxergar aquilo que não está diante dos olhos no sentido de oportunidades. Mas visão aqui é de um descortinar, de tirar o véu e revelar as coisas que estão por detrás do mistério, aquilo que está no futuro, aquilo que está no presente, passado e também no futuro. Diz-nos o texto, visão de Isaías. Quem é ele? Filho de Amós. Não é o profeta Amós, é o nome do pai dele. Não podemos confundir com o profeta Amós. Que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Aqui nos pontua o endereço dele. A mensagem foi entregue para que o Reino do Sul e a sua capital Jerusalém receba esta forte mensagem e tenha uma postura diante do Senhor Deus. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Isso nos mostra o período em que Isaías profetizou. Provavelmente entre os anos 740 aos anos 700 a.C. 40 anos de ministério profético. E alguém pode dizer, aleluia, que bênção. Que bênção. 40 anos de ministério profético. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, dos Estados Unidos, há 20 anos atrás, disse que a vida de trabalho, em média, útil de um pastor é de 15 anos. Graças a Deus eu superei essa marca, estou com 17. E aí quando eu leio de um profeta que
ministrou durante 40 anos. Todos nós dizemos, que tempo longevo de ministério. Mas de muita dor e sofrimento Isaías teve. Porque é impossível uma pessoa trazer uma mensagem da vinda do Redentor num mundo tão corrupto e não sofrer. É impossível que uma pessoa que carregue a mensagem de Deus, nesse mundo que rejeitou o Filho de Deus, ela viva confortavelmente. E quem é Isaías? A tradição judaica nos dá duas informações que eu gostaria de mencionar aqui. A primeira delas é que Isaías, ele é um profeta de dentro do palácio. Enquanto nos seus dias havia profetas em Judá, profetizando nas ruas e nos desertos, Isaías estava profetizando dentro do palácio, porque ele fazia parte da realeza de Israel. A segunda informação é o martírio de Isaías, que segundo a tradição judaica, Isaías escondeu-se dentro de um carvalho, quando estava perseguido por um dos reis mais terríveis que Israel teve, que foi o rei Manassés. E Manassés, sabendo que Isaías estava ali, mandou serrar ao meio aquela árvore. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, o autor aos Hebreus nos diz, da galeria dos heróis da fé, que diremos mais sobre aqueles que contemplaram à distância a promessa. E fala que inclusive foram cerrados ao meio. É uma referência a Isaías, possivelmente. Então ele não teve uma vida tranquila e uma morte pacífica, mas ele tinha certeza de uma coisa, é que o reino de Deus há de restaurar esse mundo corrompido e por ele vale a pena viver. Como nós lemos em 1 Pedro capítulo 4, meus irmãos, o mundo não entende o que está acontecendo com o mundo. E o mundo olha para o seu contexto e diz, que surpresa que nós estamos tendo com essa questão da pandemia, que surpresa estamos tendo com os governos deste mundo. Quem está aliado a quem? Quem está contra quem? Quem é a nosso favor? Quem é contra nós? E essas perguntas que eu também faço. É difícil assistir um jornal hoje em dia e não pensar isso. Mas o apóstolo Pedro lhe disse, como nós lemos, 1 Pedro capítulo 4, que nós não devemos estranhar qualquer fogo que surja neste mundo, porque Deus permite que venha para juízo e para purificação. E Pedro no capítulo 4, versículo 17, ele faz uma observação. Ora, não devemos estranhar que comece primeiramente entre o povo de Deus. Entre o povo de Deus. Pedro nos ensina a lermos o mundo, considerando de que Deus ama os seus eleitos e deseja sim purificar o seu povo. Deus deseja sim purificar a sua igreja. Porque a sua igreja é chamada de noiva. E a sua noiva há de habitar eternamente consigo. E ela não carregará nenhum adorno desta vida. E Isaías é o livro que nos ensina sobre a esperança da vinda do Redentor. A esperança do governo e da justiça plena que somente o Senhor tem para nós. Esse mundo não tem. Mas Ele nos chama, como povo de Deus, para uma conversa muito séria. Observe bem. Há uma ameaça externa. Porque durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Israel foi assolado pelo Império Assírio, que dominava toda a região da antiga Babilônia, atual Iraque, região da Turquia, desceu até os limites do Egito, que chamamos de crescente fértil, toda aquela região.
E eles eram implacáveis. Quando eles dominavam um povo, eles tinham algumas formas de subjugar aquele povo. A primeira era dizimando, matando a todos. A segunda forma era levando cativo o povo. A terceira forma era introduzindo outros povos para se misturar com o restolho, para então aquele povo perder a sua identidade. E a Assíria fez essas três coisas com Israel. Teve cidades que foram dizimadas. O povo, em uma só leva, mais de 200 mil foram levados cativos para a Síria. E também eles levaram outros povos para habitar o espaço do norte, o reino de Israel. Por isso que os samaritanos não eram aceitos pelos judeus, porque os samaritanos se misturaram com outros povos na introdução à Síria. E Judá, vendo tudo isso, não deixava os seus pecados. Aliás, Judá não deixou o culto. Judá não deixou de frequentar o templo. Judá não rasgou a Bíblia. Judá não deixou de orar. O texto nos ensina isso. Vamos aprender um pouquinho aqui? Mas diante da ameaça externa da Assíria vindo também sobre Judá, o texto nos mostra a realidade interna. E qual é a realidade interna? É que o profeta, ele no versículo 2 diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ou seja, os elementos da criação são chamados como testemunha da palavra do Eterno. O Senhor é quem fala. E nós perguntamos: quem é o Senhor que fala? O texto é Yahweh, o Deus da criação. Aquele que merece toda a honra e toda a glória, o Deus que merece toda a reverência, o Santíssimo. E o Senhor se apresenta por 3 vezes para o povo. No versículo 2 é o Senhor, no versículo de número 4, do Santo de Israel, e aí se você observar no versículo 9 diz, o Senhor dos Exércitos. Gente, quando é que nós temos a necessidade de nos apresentar a alguém? Quando nós estamos nos encontrando pela primeira vez, ou quando alguém não se lembra de nós. É isso que o texto está querendo nos dizer. E por que o povo não se lembrava do Senhor? Observe o versículo de número 2. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Isaías, se ele mandasse o manuscrito dele para uma editora hoje em dia, certamente ele ouviria: não vamos publicar a sua obra. Ela começa de um jeito desagradabilíssimo. Não cativa o leitor. Não é bom. Estamos devotados a outro tipo de texto. Mas aqui vem a palavra do Senhor dizendo: eu criei filhos. Não criei bastardos. Eu não abandonei os que eu gerei no meu amor. Aqueles a quem eu, desde o princípio, amei. Eu os criei. E criar filhos demanda. Um estudo nos diz que há 10 anos atrás, na classe média brasileira, um pai gastaria em média R$700 mil para criar um filho. Há 10 anos atrás, desde o seu nascimento até a sua faculdade. Aqui nós não estamos falando de R$700 mil. Nós estamos falando de um Deus que desde o princípio, não poupou o seu Filho unigênito para resgatar o seu povo. Ele diz: criei filhos e os engrandeci, eu os alimentei, eles cresceram, ficaram médios, saudáveis, bonitos, boa aparência. Criei filhos e os engrandeci.
mas eles estão revoltados contra mim. Ô, gente, que palavra difícil é essa? Filho revoltar-se com um pai ou com uma mãe. É horrível quando nós vemos isso nas famílias. É horrível. Quando um filho, ele se revolta contra um pai. Eu me lembro de quando meu segundo emprego foi em banco em Campinas. E um pai, certa vez, veio ao banco chorando, porque o filho havia dado um golpe e tirado a empresa que desde o avô estava na família. Ele entrou em prantos na agência e todo mundo foi chamado a atenção para aquilo, porque aquele homem tinha conta naquele banco há mais de 20 anos e todos os dias ele ia ali fazer depósitos. Mas um dia ele entrou não para fazer depósitos, mas para dizer: me ajudem, meu filho se revoltou contra mim e agora não tenho mais nada, tudo é dele. Tudo é dele. Quando a palavra do Senhor nos diz de filhos de Deus, de povo de Deus se revoltando contra Deus, é aquela mesma referência, meus irmãos, do que Adão e Eva fizeram. Nós não queremos ser governados pelo Senhor. Nós ouvimos dizer que a nossa condição pode ser a de governo tal qual a dele. Vamos nos tornar deuses de nós mesmos. Isso é revoltar-se contra um Deus de amor. E quando o Senhor diz: criei filhos, os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, ele diz a gravidade disso. Olhe só, quais são os sinais de um coração revoltado com Deus? Eu chamo sua atenção para você pregar os olhos no texto e acompanhar-me aqui, porque esse tema é gravíssimo e é muito importante. Sinais de um coração revoltado contra Deus. É quando, por natureza, não conhece e nem quer conhecer a Deus. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que é natural, o animal, ele conhece o seu dono. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, o dono da sua manjedoura. Animais domesticados reconhecem. Pode levar para um outro curral, mas ele vai deixar aquele curral, vai voltar para o seu de origem. E a palavra diz: mas Israel não tem conhecimento, vírgula, o meu povo não entende. O que Deus está dizendo em sua palavra é que um coração revoltado contra ele é por natureza um coração que não o conhece e nem quer saber dele. Eu pergunto para vocês, nós estamos vivendo em tempos diferentes disso? As pessoas não conhecem a Deus, meus irmãos. O mundo está como está porque as pessoas não conhecem a Deus. E aí, se perguntarmos, e querem conhecer? Não. Não querem, porque conhecer a Deus só é possível por meio do seu Filho unigênito. Ninguém jamais viu a Deus. Diz o apóstolo João, capítulo 1, versículo 18. Mas o Deus, o Filho unigênito do Pai, aquele que está no seio do Pai, é quem o revelou. Não há conhecimento de Deus fora da pessoa maravilhosa do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais outros sinais são apresentados? É quando o coração está... A corrupção, na verdade, ela está generalizada. Olhe só, no versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Faltou alguém aqui? Isaías disse sobre nação, povo, raça, filhos. Vocês estão vendo como que é importante ler um livro profético com carinho e com detença? Nação, povo, raça, filhos. E nenhum dos predicados que possui aqui é elogiável. Nenhum. E o que eles fizeram? Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás.
Quando nós vemos uma referência como essa aqui de voltaram para trás, voltaram para onde nós pensamos? Você se lembra do que aconteceu quando o povo foi liberto do Egito? Você sabe por que Deus mandou as pragas no Egito? Não foi somente para punir o Egito, mas para que o Egito tivesse uma repulsa por Israel e colocasse Israel para fora. Pois foi isso que aconteceu. Quando os primogênitos morreram, a 10ª praga chegou, o povo já não aguentava mais e colocou os israelitas para fora, dando inclusive seus tesouros, leva tudo. E eles saíram, mas na primeira dificuldade deles, libertos, cheios de tesouros do Egito, rumo à terra prometida. Na primeira dificuldade, eles murmuraram contra o Senhor, desejando o quê? Voltar. E aqui Isaías diz, eles abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Voltar para trás é isso, gente. O Senhor nos libertou. Nos libertou para o quê? Nosso endereço não é um pedaço de terra nesse mundo, é o céu. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso lugar. Jesus voltará para nos buscar, para estarmos eternamente com Ele. Mas nós muitas vezes achamos que o nosso lugar é nesse mundo. E parece que tudo que nós temos é o que está diante dos nossos olhos. E o Senhor aqui chama a atenção do povo de Israel dizendo, vocês estão pensativos se a minha promessa ainda vale? Por isso que ele chama o povo para razoar, para pensar junto com ele. Vocês estão revoltados comigo, existe algo dentro de vocês que é pior do que a Assíria vindo ao encalço de vocês. Terceira prova de um coração revoltado com Deus é quando há insensibilidade. Observe versículos 5 e 6. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Português claro, tá? Deus está dizendo para Israel o seguinte, vocês vão apanhar mais ainda do que já apanharam. Precisa sofrer mais. Vocês já sofreram tanto. E mesmo com todos os sinais desse império maligno que está cercando vocês, vocês não se voltam para mim, vocês estão sofrendo tudo isso e mesmo assim continuem práticas que vão levar vocês a sofrimentos maiores. Toda a cabeça está doente. É uma referência à mentalidade. E todo o coração enfermo. Uma referência às afeições do povo de Israel nos dias de Isaías. O que o Senhor está dizendo é, vocês estão insensíveis. Uma outra palavra para insensibilidade na vida, na Bíblia Sagrada, é a lepra. Porque a lepra, ela tira todas as terminações nervosas da nossa epiderme. Maior órgão do corpo humano, pele. A lepra tira todas as ligações que faz com que a pessoa sinta a dor ou o prazer. Um leproso, ele não sente dor nem prazer. Ele fica insensível. E Deus está dizendo para Israel, vocês estão insensíveis. Insensíveis. Outra referência que nós temos é quando os recursos para a subsistência declaram que há algo errado. Versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Uma referência àquilo que é recurso, fruto do trabalho. Vocês veem como que o homem moderno, ele enxerga o seu trabalho? É exaustivamente cansativo e de pouco retorno. Há pessoas que fazem planos não para uma carreira legítima,
mas uma carreira criminosa, porque parece compensar mais que uma profissão com honradez. O homem moderno, ele vive entre esses polos. Eu vou me exaurir num trabalho que não vai me dar garantias, ou eu vou me envolver com algo novo, e nem sempre o novo traz honradez, compromete um nome, compromete a família, compromete toda uma história. E o povo de Israel estava vendo os recursos se esvaindo. Meus irmãos, quando nós vemos o que acontece no Brasil, e fala-se tanto de recursos naturais do Brasil, que há impérios do mundo olhando os nossos recursos naturais, e por que nióbio, e floresta amazônica, e petróleo, e não sei o que, tantas coisas, nós perguntamos, e esses recursos, eles são nossos? Por que então que o povo brasileiro não tem acesso a isso? Eu conversava com um político em Minas Gerais e ele me disse, aqui debaixo onde nós estamos pisando, nós estávamos numa caminhada numa zona rural, ele falou, se eu falar para você o tanto de metal precioso e pedra preciosa que tem aqui embaixo, você não acredita. Mas não é nosso. É de um país do Extremo Oriente. E eu, como prefeito, só vinha saber disso há 4 anos atrás, ele disse. Eu estou no meu 3º mandato, mas eu só fiquei sabendo disso há 4 anos atrás. A transação foi feita e ninguém ficou sabendo. Meus irmãos, quantas transações no Brasil são feitas e o brasileiro não fica sabendo? Quantos recursos nós vemos e o povo fala, mas os outros levam? É sinal do quê, hein? É sinal de um povo que fala de Deus, que clama por Deus, que é religioso, que diz ser de oração, que diz ser da palavra, mas os recursos mostram o estado do povo, evidenciam isso. Outro sinal, meus irmãos, que Isaías nos dá, é quando o lugar de culto é abandonado, é uma referência a um coração revoltado contra Deus. O versículo de número 8, acompanhe comigo a leitura. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Já viu aquele casebre que é abandonado no meio do mato? E depois de chuvas e sóis, quando você vê novamente, as ramas tomaram conta dele, as raízes levantam ele, o vento e a chuva destelhou. E aqui o Senhor Deus está dizendo, o local de culto, onde a congregação deveria vir, deveria ser preservado em limpeza, em adornos, em referência à solenidade, à santidade de Deus e ao seu culto. Antes disso é um local abandonado. E aqui eu faço uma observação para a Igreja de Cristo, a todos nós que estamos aqui, quem nos assiste, quem nos assistirá. Nós não podemos tomar desta pandemia e fazer dela um elemento destruidor do culto a Deus, porque isso está acontecendo. As pessoas estão abandonando a casa de Deus, abandonando a comunhão com os santos, ela está se tornando como choça na vinha, como palhoça no pepinal, tudo em nome da pandemia. Meus irmãos, devemos ter todo o critério para que haja saneamento, para que haja distanciamento, mas nós nos acotovelamos em todos os lugares onde vamos. E por que só em Sião, no lugar de congregar para cultuar ao Senhor, para ter comunhão uns com os outros, para falarmos a língua uns dos outros, nós achamos que somente os crentes estão contaminados? Já perceberam? Eu sou como vocês, eu vou ao mercado e eu estou na fila do caixa e de repente eu sinto alguém encostando em mim.
Eu vou à farmácia para comprar medicamento e na farmácia a pessoa se acotovela a mim. E eu olho e eu vejo que está vazio, o espaço é gigante. Mas quando se diz sobre culto a Deus, não, cuidado. Devemos ter cuidado sim. Só que, será que não há um espírito de abandono que está permeando Israel hoje em dia, gente? Que o Senhor nos chama a atenção, a filha de Sião, uma referência a Jerusalém, ao local de culto, é deixada, é abandonada. As parreiras sobem nela, destelham ela, está abandonada. Como que está a nossa relação com o culto a Deus? A partir de tudo que estamos vendo. Como que está a nossa Bíblia? Está empoeirada? Como que está a educação dos filhos? Nós estamos ensinando eles a decorar versículos bíblicos. Nós estamos ensinando eles a cantar louvores ao Senhor. Isso é culto a Deus, gente. Nós estamos trabalhando com honradez, chegando no horário, fazendo o que é dito para ser feito, porque nós trabalhamos para a glória de Deus e não para homens. Saindo no tempo combinado com o patrão, deixando o serviço direitinho, para que a pessoa diga graças a Deus por esse funcionário. Ou tudo o que está acontecendo à nossa volta está nos tornando um coração revoltado contra Deus, que não conhece a Deus e nem quer conhecê-lo. Era isso que estava acontecendo com Israel. E então Deus usa Isaías para falar sobre mais uma referência quando se revolta contra Deus, que está no versículo de número 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ele está dizendo aqui o seguinte: o Senhor agiu com graça. Nós merecíamos o mesmo castigo de Sodoma e de Gomorra, mas o Senhor dos Exércitos não nos tratou da mesma forma, ele agiu com graça. É necessário que diga-se o nome do Senhor e o feito do Senhor, porque o povo não reconhece a graça do Senhor, é a bondade do Senhor. E aí vem uma outra declaração de Deus por boca de Isaías, é que é possível ser revoltado de coração contra Deus e ser extremamente religioso. Veja comigo, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra foi consumida pelo Senhor mais de 1000 anos antes de Isaías, aproximadamente 1300 anos antes. E não foi dada a lei do Senhor a Sodoma e Gomorra, foi dada ao povo de Israel. O que está sendo dito aqui é que Israel está sendo chamado por Deus de Sodoma e de Gomorra. É forte isso, né? Quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? Muitos, mas eu quero chamar a sua atenção. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, um pouquinho mais para frente. Capítulo 16. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Coisa mais importante é que tenhamos conhecimento da palavra do Senhor, não é mesmo, irmãos? Então vamos folhear a Bíblia. Ezequiel 16, versículo de número 48. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma.
tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, vendo isto, as removi dali. Houve pecado de sodomia? Obviamente que sim, isso era natural. Acontecia a imoralidade sexual como nenhuma outra. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que Sodoma e Gomorra foi aniquilada pelo Senhor Deus por causa da sua arrogância, o seu orgulho. E Deus aqui usa o profeta Isaías para dizer ao povo: ouça-me, Sodoma e Gomorra. Quando o profeta Isaías disse isso, quem lembrou-se de Sodoma e Gomorra e tinha o coração voltado ao Senhor deve ter se coberto de pano de saco, de cinzas, porque disse: não, eu não posso ser comparado a isso. Sodoma e Gomorra foram consumadas por causa da arrogância, por causa da fartura, da prosperidade que havia e de outros pecados, mas isso subiu ao trono do Senhor e o seu juízo desceu. E o Senhor então chama Israel dessa forma. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós podemos ser pessoas religiosas e orgulhosas. Nos esconder atrás de uma prática religiosa, e quando o mundo está com pandemia, e o Brasil como está, e olhando para eleições de outros países preocupados, nós não nos humilharmos. É necessário que primeiramente o povo de Deus se humilhe. Qual é a grande dificuldade que nós estamos vendo hoje em dia? É que até o mundo está procurando a igreja e não está encontrando a igreja. Porque olhando para a igreja, o mundo vê o mundo. Não há distinção entre mundo e igreja. E tudo que o mundo precisa é ver o povo de Deus se quebrantando e humilhando perante o Senhor, dizendo: Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Senhor, tira de nós esse coração revoltado contra Ti. Senhor, quebranta o nosso coração, Deus. Muda o nosso coração, Senhor. O Teu juízo está vindo. São ondas e mais ondas de pandemia, são ondas e mais ondas de crises pelo mundo. Não há paz, não há confiança, não vem salvação. De onde me virá o socorro? Não vem da China, não vem de Oxford, não vem dos Estados Unidos, não vem do Butantan. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que Deus tem que dar uma chacoalhada e jogar uma pedra na nossa vidraça para que nós acordemos. Somos orgulhosos. Somos orgulhosos. Temos dificuldade com o quebrantamento. Temos dificuldade com o arrependimento, com a humilhação. Meus irmãos, qual a importância do jejum? Tem gente que acha que jejum é só para expulsar demônio. Aprendeu errado. A prática do jejum na Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, ela é autenticada. Sabe por quê? Se você alimenta teu corpo, você tem vigor para tudo. Quando você freia a alimentação por um período determinado de tempo, não é ficar doente, não é fazer maluquice. Você está dizendo para o teu corpo: não é você quem manda em mim. Uma pessoa que jejua e que ora, ela tem vigor para as coisas de Deus, porque ela se alimenta do pão de Deus e se alimenta menos do pão da terra. Uma pessoa em jejum, ela não tem vigor para ficar pregada na internet tanto tempo. Uma pessoa que jejua, ela não tem vigor para ficar na frente do Netflix o dia inteiro. Uma pessoa que jejua, que ora, que se quebranta, com certeza, ela vai ter desejo de dizer: Senhor, trate isso em mim. Senhor, trate isso em mim. Porque quando eu estava no meu vigor, eu não prestava atenção nas pulsões da minha alma. Como minha alma se revolta, como minha alma se indigna com coisas que não valem a pena. Deus, trate isso em mim. Por isso que Jesus disse: quando jejuardes, não seja como os hipócritas.
que saiam com seus rostos contristados para que os outros vejam. Quando você jejuar, tome banho, troque de roupa, se penteie. Jesus ensinou assim no Sermão do Monte. Saia para a vida numa boa, ninguém precisa ficar sabendo. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará. E aqui o Senhor chama o seu povo para mais algumas advertências. É possível ser revoltado contra Deus e ser religioso. O versículo 11 nos diz: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Irmãos, a lei do Senhor prescreveu que o povo trouxesse esses animais para o sacrifício. Era a lei do Senhor que ordenava. Esse povo trazia esses elementos, mas não trazia o seu coração quebrantado. Por isso que é chamado de Sodoma e de Gomorra. Agora observe bem. Deus está dizendo aqui que Ele não quer o sacrifício. Ele está dizendo sobre a multidão, o excesso do sacrifício que era feito por um povo que não era quebrantado. Nós sabemos muito bem disso, que há muitas práticas religiosas que entram na nossa agenda como sacrifício, em substituição a um espírito quebrantado, a um pedido de perdão, a uma mão ao necessitado, a uma visita para socorrer o aflito, a uma oração. A prática da piedade ela é substituída por multidões de coisas. Agora, se aqui Deus está censurando um povo pelos sacrifícios que Ele havia prescrito na sua lei, quanto mais a nós que incutimos tantas coisas que não estão na Escritura, na nossa prática, na nossa espiritualidade, como se fossem devidas, como alianças, tantas quintas-feiras, tantas segundas-feiras do poder, sextas-feiras de não sei o quê, vigílias de não sei o quê, tanta coisa que é colocada na agenda, como se isso fosse condição para chamar a atenção de Deus para alguma graça, alguma coisa, e Deus não pede nada disso. Tudo que Ele pede é que sejamos quebrantados. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. Eles faziam muitos sacrifícios, contudo o coração não era quebrantado. Eles marcavam presença, eles eram fiéis na frequência. O versículo 12 nos diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Ou seja, era aquele pessoal que ia para Jerusalém dizendo: ó Deus, estou presente, hein? Vim no culto, hein Deus? O Senhor está me vendo aqui? Quando criança, fui convidado, juntamente com minha família, obviamente, a uma vigília. E lá tinha um certo senhor que ele se levantava perante todas as pessoas e ele orava dizendo: Senhor, eu sou o José. O meu CPF é o 249 e papapá. Eu vim, hein Deus? Eu fiz como vocês, eu ri. Ele fazia isso todas as vezes. O que o José estava mostrando ali naquela vigília é que ele precisava conhecer a palavra de Deus, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e conhece os justos. Ele não precisa ouvir o número do seu CPF, do seu RG. E aqui o Senhor está censurando isso. Quando vocês vêm ao culto, quem disse que eu quero a frequência de vocês? Eu não quero sua frequência. Sua frequência ela é importante porque você tem comunhão com gente do povo de Deus, gente que cultua a Deus. Por isso que nós chegamos, porque aqui é onde nós encontramos nessa cidade gente que está preocupada em aprender a palavra de Deus. Por isso que nós não estamos numa praça. Nada contra quem está numa praça conversando agora. Mas há uma grande diferença entre estar conversando sobre a vida e estar assentado ouvindo a palavra de Deus. Por isso que nós chegamos aqui. Mas ao chegar aqui, nós não podemos ser pessoas da frequência. Se eu não for no domingo, a semana não passa.
Mas se eu não for no domingo, a bateria não recarrega. Gente, nós precisamos ter um coração sincero na presença de Deus. Porque às vezes nós podemos ser caprichosos na religiosidade, mas como o Senhor disse, meus filhos estão revoltados contra mim. E a quarta coisa que Deus apresenta aqui é que o povo mantinha com rigor a agenda religiosa. No versículo 13 nos diz: não continueis a trazer ofertas, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova. Eles marcavam o calendário. É isso que está sendo dito aqui, a lua nova. Que lua é? É crescente? É minguante? É lua cheia? É data e data e data. Era programas e programas. O povo de Deus não vive de programas. É possível ser estritamente religioso, mas o coração não estar agradando a Deus. Então, nós devemos fazer uma pergunta. O verso 14 nos diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Irmãos, olha aqui para mim todos vocês. Judá estava com a ameaça do Império Assírio nas suas muralhas. Judá estava com o testemunho de parentes que já haviam sido levados para o cativeiro. E Judá estava com um povo dentro do reino do sul, não honrando ao Senhor Deus. E estava mesmo assim revoltadinhos contra Deus. Eu pergunto para vocês, será que nesse mundo de ameaças que nós estamos vivendo, de governos dúbios, incertos, ameaçadores, de pandemias, será que dentro das nossas muralhas, das nossas edificações, nós estamos com um culto vazio, sem sinceridade, que aborrece ao Senhor e que não agrada ao seu coração? Porque aí é terrível. O mundo é difícil, mas se nós não estivermos com um culto em sinceridade, em comunhão e paz com Deus, aí a coisa fica pior ainda. Será que o nosso culto alegra o coração de Deus? Ou será que o Senhor Deus diz para nós esta manhã: eu me canso de ouvir essa forma de canção que não é bíblica? Eu me canso dessa prática religiosa que não exalta o sacrifício do meu Filho Jesus Cristo. Eu me canso desse ir e desse vir. Não é isso que eu pedi. Vocês são filhos. Eu criei vocês para morar comigo. Qual que é a solução? E eu vim aqui por causa dela. A solução, meus irmãos, é que Deus, Ele aponta para o seu povo a direção. E qual é a direção que Deus aponta para o seu povo? Deixe o rigor religioso por uma vida de santidade. Versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus não está pedindo coisas desconhecidas. Deus está dizendo: você sabe o que você faz, você sabe como você anda, você sabe o que você pensa. Deixe, seja uma pessoa inclinada à santidade, ame a pureza. Para mim o que importa é a santificação e não a religiosidade. Segunda coisa, deixe o orgulho do já sei e abrace o ensina-me, Senhor. Versículo de número 17, aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. E fazer o bem aqui não é somente caridade para os outros, é principalmente voltar-se para o Senhor num culto sincero a Deus, que glorifica o seu nome, numa vida coerente com a santidade de Deus. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor. Tem tudo a ver com eleição isso aqui também, viu, gente? Repreender ao opressor. Para de votar em bobeira.
Não dê seu voto a projetos inúteis. Sabe, que oprime ao órfão, sabe, que oprime a viúva, que não ajuda o pobre necessitado. Por que vai dar o voto? Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Assista. Agora, como que tudo isso acontece? Deus chamou o povo de Sodoma e de Gomorra. Alguém poderia dizer, ao final desse discurso vai cair fogo do céu e enxofre, vai consumir. Mas não. Ele faz um convite. Vinde. Ele não diz, vão embora. Ele diz, vinde a mim. Vinde. Versículo 18. E aqui nós concluímos a mensagem. Essa manhã o Senhor nos convida. Vinde. E arrazoemos. Vamos sentar aqui, filho. É aquele pai que é amoroso, que disciplina o filho e fala assim, filho, vem aqui. Para de chorar revoltado. Enxugue as suas lágrimas. Eu vou contar uma história para você. Olha, quanto custou isso? Quanto custou isso que você tem? Deixa o papai contar a história para você de como que ele adquiriu isso para você. O Senhor diz, vinde, pois, e arrazoemos, vamos conversar com razão, diz o Senhor. E que conversa é essa? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quer conversa melhor que essa? Não tem, né, gente? Primeiro é o Deus que, o eterno, o santo de Israel, que poderia dizer, sumam da minha frente. Ele diz, vinde, eu vou ensinar vocês. Essa manhã o Senhor nos convida. E hoje a melhor coisa que nós podemos fazer da nossa vida é dizer, Senhor, eu venho como eu estou. Eu quero que o Senhor me ensine. O Senhor diz na sua palavra que ainda que os meus pecados sejam tintos, pigmentados como a escarlata, o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Eu quero que o sangue de Jesus exerça esse poder na minha vida e que eu viva em paz com Deus nesse mundo tão conflitante. Eu convido você a se colocar em pé nessa manhã. Porque a boca do Senhor o disse. Esta é a palavra do Senhor para um povo que vivia num mundo de ameaças, mas que precisava de um coração voltado ao seu Pai. Eu convido você a fechar os seus olhos, a meditar nessa mensagem e aceitar este convite desse Pai amoroso que diz, vinde, filhos. Vinde, filhos. Vinde. Será que nesta manhã você pode fazer como aquele velho hino diz, eu venho como eu estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como eu estou. Ainda que seus pecados estejam, venham. Venham, filhos. Venham. Amado Deus e Pai, graças te damos por esta manhã em que meditamos na Tua Palavra. Neste mundo de ameaças, de incertezas e de necessidade de quebrantamento, nós, povo de Deus, nos voltamos para Ti esta manhã e pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Pois convém que o Teu juízo, a Tua justiça comece primeiramente pela Tua casa, que é a igreja de Cristo. E Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, que nós sejamos distintos e que o mundo, olhando para nós, veja o povo de Deus se quebrantando numa geração tão conformada com crises, com murmurações, com reclamações, e pessoas que blasfemam do eterno, pessoas que erguem o rosto para os céus e dizem impropérios contra a santidade de Deus. Ele não governa coisa nenhuma, Ele não tem poder sobre nada. Nós somos o Teu povo e nós cremos que o governo pertence a Ti, que a glória pertence a Ti,
que o domínio é teu. Ó Deus, sabemos que tudo isso passará plenamente quando o Messias voltar, assim como Isaías disse para o povo. Portanto, a nossa esperança está em Ti, ó Senhor. Nós aceitamos o Teu convite esta manhã e nós chegamos a Ti, Senhor, e pedimos a Ti, ensina-nos, e que o nosso coração não seja coração religioso diante de Ti, mas quebrantado para a glória do Teu nome.